Então, nós estamos falando sobre aonde vai ficar a alma dos que morreram. O destino correto da alma dos que morrem, salvo em Cristo Jesus, e o destino dos que morrem sem Cristo. Não julgando alguém, que quem somos nós para poder julgar para onde cada um vai. Nós só estamos mostrando aonde cada um vai, o estado que se encontra cada pessoa que morreu e está lá, na região dos mortos, no Seol, ou no paraíso, ou no seio de Abraão, o terceiro céu, hoje sim, terceiro céu. Nós só queremos mostrar para os irmãos aonde está cada um, o que eles estão fazendo nesse momento, qual que é a capacidade deles, que às vezes a gente pensa assim, morreu, acabou. Não acabou não, tem outra vida, aliás, tem a vida real. Até alguém pergunta assim, qual que é o oposto à morte? Alguém diz, é a vida. Não, a vida nunca morre, é o nascimento. Quando alguém nasce, está em oposição à morte. Mas viver, a vida é eterna, seja ela feliz para sempre ou sofrendo para sempre, a vida é eterna. Deus fez o ser humano alma vivente, ou ser vivente. É isso que ele fez o ser humano. Sendo assim, se somos um ser vivente, vamos viver para Cristo ou sem Cristo. Para Cristo é melhor, né? Pelo menos nessa experiência que nós estamos tendo de pouco tempo, de um pouco mais de 54 anos que eu estou vivendo para Cristo, é uma experiência muito boa. Então, nós descobrimos que as pessoas que faleceram sem Cristo, elas descem para o Hades ou Seol, se você estiver falando do grego ou do hebraico. Não corresponde à sepultura, corresponde à região dos mortos. As pessoas que morrem com Cristo, antes elas desciam, porque o Seol e o seio de Abraão, o paraíso, eram paralelos, só tinha um abismo que dividia os dois, de forma que quem estava aqui no Seol, via quem estava lá no paraíso. Então, quando Jesus morreu, nós vamos chegar lá, não é esse o ponto ainda, ele tirou o paraíso de lá, levou consigo, por isso que ele falou, eu vou levar uma pessoa para inaugurar o paraíso. Levou o ladrão, o primeiro homem com Jesus para inaugurar o paraíso no terceiro céu, não lá embaixo. Porque Jesus teve que ir lá e tirar o paraíso de lá. Mas vamos lá. Jesus falou ao ladrão crucificado, ao seu lado, Lucas 23, 43, dizendo que ali estaria com ele naquele dia. E nós discutimos aqui terça-feira passada, o professor Elmo estava aí, hoje ele não pode estar, está lançando um livro lá em Cajuru. E discutimos a parte de que aonde está a vírgula. A vírgula está, na verdade, te digo, ou ela está, na verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Essa vírgula foi mal colocada em determinada tradução. E como foi mal colocada, alguém teologicamente discute que o homem não foi levado para o paraíso no mesmo dia, porque dizia assim, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa vírgula mudaria completamente tudo. Não é assim. Não, hoje não, na verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Te digo, hoje mesmo estarás comigo, não tem o quê. Na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Está no te digo, a vírgula. Não está no hoje. Se tivesse no te digo hoje, aí pronto. Aí o homem estava esperando até hoje para poder entrar no paraíso, mas ele entrou naquele mesmo dia. Vamos ler o texto? Lê o texto aí para nós. Lucas 23, 43. Laurence Olson colocou aqui, dizendo que ali estaria com ele naquele dia. Amém? Achou aí, leia rápido, para a gente adiantar bem hoje. E disse-lhe Jesus, na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, não tem vírgula? Pois é, esse é o problema. Esse é o problema do grego koiné. Que o grego ortodoxo, mesmo original, não diz isto. Então, essa vírgula atrapalha meio mundo. Por isso que nós, pentecostais, aceitamos exatamente como está aqui, vindo do grego original. Tá? Paraíso é de origem persa, essa palavra. E significa uma espécie de jardim usada simbolicamente quanto ao lugar dos justos mortos. Então, uma palavra, por que Jesus usaria uma palavra persa? É porque ele viveu sabendo de todas as culturas, ele viveu na cultura greco-romana, porque a cultura grega já estava encerrando. Os romanos, que era o império da vez, implementou a cultura deles, que nos atrapalhou em muito. Porque se nós temos essa Bíblia hoje toda meio atrapalhada, agradecemos aos romanos por causa do latim. Que de repente foram fazer a tradução, fizeram a tradução para o latim. E aí muita coisa que não calha bem na palavra original, do hebraico, do aramaico e do grego, trouxe para o latim, mas houve uma tradução errada.
Inclusive essa que nós estamos tratando aqui, da sepultura, do inferno, do que Seol não quer dizer inferno, sepultura é Keber, Keber quer dizer sepultura, ou lugar de cadáver, e já Seol é região dos mortos, de espíritos, não é região de corpo, é de espírito. O corpo volta para a terra e lá fica, vira terra de novo, não tem nenhum sentido nisso. Alguém que quer salvar o corpo e junto com a alma não vai conseguir, porque o nosso corpo não é do tipo que possa entrar nos céus. Aqui ele menciona Lázaro, a parábola do rico e Lázaro, que mostra que Lázaro estava no bem bom e o rico sofrendo do outro lado. Discutimos aqui também que isso é uma parábola e uma parábola não vale como doutrina. Uma parábola sequer vale como uma comparação, não é um fato ocorrido, mas pode ter sido um fato ocorrido, mas é um fato que ocorre sempre, todos os dias. É uma comparação. Então, para se ter uma comparação, tem que haver esta ação para ser comparada. Vocês podem perguntar, pode barrar aí e perguntar. Então ali o rico sofria o tormento dos ímpios, havendo entre eles um abismo intransponível. Conforme Lucas, nós vamos ler, Lucas 16, 18 a 31, que eu acabei de citar aqui, que havia um abismo grande, e o problema mais sério de todos os tradutores da Bíblia é exatamente isso, porque esse abismo fazia uma confusão, porque parece que quem morria ia para o mesmo lugar, tanto faz justo quanto injusto, ia para o mesmo lugar, e não é bem assim. Havia uma separação, embora o sofrimento e a angústia de quem foi para o Seol era muito maior, porque de cá do Seol ele estava vendo o outro que estava no paraíso, na tranquilidade. Esse tormento tinha que haver aqui, mas a igreja infelizmente não conseguiu fazer que as pessoas vissem a diferença nela. Por isso o profeta Malaquias, o que Malaquias falou? Malaquias 3,18, o que falou? E vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que nos serve, entre o puro e o impuro. Vê se é isso aí. Malaquias 3,10, não está no nosso estudo. É porque vai vir nas referências bíblicas, a gente vai citando. 3,18. É isso mesmo? Então pode ler. Por que ver outra vez? Porque o profeta disse ver outra vez. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E o que não serve. Então, essa diferença nós temos feito. Porque quando diz vereis outra vez, ele está querendo dizer que já foi visto uma vez. Porque é outra vez. A igreja, infelizmente, não praticou isso. Começaram a praticar, e aí para praticar eles acharam que tinha que fazer a irmã ter o cabelo cá no pé, a roupa aqui, a manga e tal, mas o comportamento e o caráter eles não trabalharam. E nisso nós tivemos sim, muito tempo, eu sou desse tempo, em que fui disciplinado porque eu ouvi rádio. Eu tinha 10 anos de idade e ouvi rádio, motor rádio. Rodava lá a novela Jerônimo e o Moleque Saci. E só tinha um rádio na nossa região. O povo vinha todos da região para ficar ao redor de uma fogueira e ouvindo um rádio a pilha. Ninguém podia dar um pio porque era hora da novela. E alguém chegou lá na cidade e contou, sabe a congregação lá da fumaça? Sim, estão ouvindo rádio lá. Quando eu chego lá, todos sabem, 15 quilômetros a pé, para assistir uma escola bíblica dominical. Menino de 10 anos. Você paz do Senhor, é a maior vantagem nossa é da paz do Senhor. Paz do Senhor Jesus. Não, você foi tirado da paz. Bom dia. Mas aquilo a gente chorava. Puxa, vou tirar da paz, agora eu vou para o inferno, como é que eu faço? Era assim que a igreja queria mostrar a diferença. Mas a diferença não se mostra aí, na rigidez. A diferença se mostra no acolhimento, no caráter, no bom senso, no bom comportamento, na dinâmica de que não há outro, porque todos nós somos parte de. A igreja tem que saber que todos é parte de. Então o evangelho foi feito para isto. Por isso que o profeta chegou e falou, vocês vão ver outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Hoje dá para ver? Não. Você não sabe quem é que serve a Deus. Porque o mesmo cara que é da sua igreja, da sua religião, ele não paga quando compra, ele briga na rua, ele faz barraco, ele faz bagunça, ele vai para a cadeia, ele dá trabalho para a polícia, não é polícia? Dá trabalho para a polícia, então não há diferença. E não havendo essa diferença, nós agora estamos com uma dívida muito grande. Ainda bem que o Seol não é mais perto do paraíso, graças a Deus. Vamos lá. Depois de sua morte, Jesus esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Mateus 12:40. Está escrito, pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, no grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Isso é Jesus falando ao pessoal. Em Atos capítulo 2, versículo 25 a 27, diz o seguinte, porque dele fala Davi. Dele quem? De Jesus. Sempre via diante de mim o Senhor,
porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou, e além disso, a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades, isso aqui é a palavra, é no grego, na região dos mortos, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, de quem que Davi estava falando? De Cristo Jesus. Quanto tempo antes? 1000 anos antes. 1000 anos antes de Jesus nascer, estava Davi profetizando a respeito dele. E quando ele falou que não deixaria a sua alma no Hades, ou na região dos mortos, é porque Deus o ressuscitaria ao terceiro dia. E nem o seu corpo veria a corrupção, ou seja, não vai apodrecer. Pode ficar tranquilo. Ele vai ressuscitar da mesma forma que ele foi crucificado. É tanto que ele, quando é assunto aos céus, vocês lembram dessa passagem? Se não lembra, a secretária acha rapidinho. Quando Jesus foi assunto aos céus, tinha cerca de 500 irmãos juntos, e aí, de repente, ele começou a subir entre eles, e eles não sabendo muito bem o que ia acontecer, 2 varões descem dos céus vestidos de branco, e diz: varões galileus, por que estás olhando para cima? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, da mesma forma que ele subiu, ele há de voltar. E aí o profeta Zacarias, depois a irmã acha esse versículo. Já achei, tá igualzinho você falou. Atos 1, 11. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus virá de modo como viste subir. Ele há de voltar. E o profeta Zacarias trouxe uma profecia poucos anos antes, mais ou menos por volta do ano 600 e poucos antes de Cristo, e ele profetizou que Jesus vinha. Ele não falou a palavra Jesus, é claro, não existia. Ele diz: ele vai aparecer com as mãos curadas. E alguém vai perguntar: que feridas são essas nas suas mãos? Ele vai dizer: essas são as feridas com as quais eu fui ferido na casa dos meus irmãos. E ele estava referindo a Jesus. Então, ainda bem que Jesus veio. Paulo também escreve sobre esse lugar, o lugar como as regiões inferiores da terra. Efésios 4:9. Ora, isto ele subiu, que é senão, que também desceu às partes mais baixas da terra. É uma pergunta. Aquele que subiu não é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra? Portanto, concluímos que o paraíso em que Jesus e o malfeitor entraram estava no coração da terra. Isso diz Laurence Wilson. Nessa descida ao Hades, Cristo efetuou uma grande e permanente mudança na região dos salvos. Isto é, nas condições dos justos mortos, ele anunciou a sua vitória aos espíritos ali retidos. E o que significa a expressão de Pedro, que Cristo pregou aos espíritos em prisão? Nós vamos ver. Parece que foi, tem memória de elefante, viu? Não fale besteira perto de mim, nem coisa boa que eu lembro. Foi você que fez uma pergunta: o que Jesus ficou fazendo lá 3 dias lá Não foi você uma vez, uma época nós estávamos falando aqui? Cabreiro fez serviço demais. Ele trabalhou demais nesses 3 dias. Ele teve que fazer cada malabarismo lá para poder pregar para aquele povo que morreu no dilúvio ainda. E ele começou a arrastar esse povo dele lá do livro para cá. Falou: não, eu não posso deixar essa gente aqui paralelo com o Seol, com o lugar de sofrimento. Eu tenho que tirar isso daqui. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18 ao 20, diz: porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, na verdade, morto na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, outro tempo, foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparavam a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram através da água. Pois bem, então a palavra que é usada no original implica em anunciar, comunicar, não pregar, como se entendem em homilética. Mas quando Cristo subiu às alturas, levou cativo o cativeiro, isto é, uma multidão de cativos, os quais eram as almas dos justos que estavam em descanso no paraíso. É muito interessante o que Jesus foi fazer lá. E quando digo que Jesus fez o ladrão inaugurar o paraíso naquele dia, porque já tinha muita gente lá no paraíso, no seio de Abraão, inclusive o próprio Abraão, que na parábola foi visto pelo Lázaro, pelo rico avarento que morreu, que estava do outro lado. E Jesus então faz essa transferência. Vamos lá? Nós paramos aqui nas almas que estavam no descanso no paraíso. Efésios capítulo 4, versículo 8 e 10. Por isso foi dito: subindo ao alto, aqui está o segredo da transferência do paraíso, que era paralelo ao Seol, e agora não é mais. Portanto, por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é
senão que também desceu às partes mais baixas da terra? É uma pergunta. O que subiu comigo desceu é: aquele que desceu é também o mesmo que subiu muito acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele sobe levando aquela turma de salvos que tinha morrido, mas que estava no mesmo paralelo. Isso nós podemos fazer uma comparação aqui muito legal, porque nós estamos vivendo um paralelo de salvos com perdidos. Pessoas que estão sofrendo e a gente está apoquentado aqui. Lá Lázaro não disse que Lázaro estava apoquentado, mas nós estamos apoquentados com quem está no mundo das drogas, com quem está no mundo do crime, com quem está na prostituição, com quem está tonto lá no boteco, com quem está de todo quanto é jeito no erro. A igreja fica apoquentada. Não parece o mesmo paralelo? Do lado de cá tem alguém que tem certeza da salvação, que sabe para onde está vindo, e do outro lado tem alguém que não sabe nem se vai amanhecer amanhã nessa terra. Assim Cristo transferiu o paraíso do Seol, ou Hades, para as regiões celestiais. Muitas dessas pessoas libertas foram até ressuscitadas. Muitas dessas pessoas libertas foram até ressuscitadas nessa ocasião, segundo Mateus capítulo 27, versículo 52 e 53. Isso foi quando Jesus morreu. Jesus, sim. Traz aí o microfone para a menina da pergunta. Esse texto aqui é complicado, porque assim, quando Jesus ressuscitou, muitas almas ressuscitaram junto com ele e permaneceram na terra. Isso. Ali, as pessoas que crucificaram Jesus, elas não creram que Jesus ressuscitou. Não. O corpo sumiu e tudo, imputou isso aos discípulos, enfim. Mas como que fica essa questão? Porque essas pessoas que ressuscitaram, Jerusalém não era uma cidade tão grande para que as pessoas não se conhecessem. Aí como que fica a situação, tipo assim, fulano morreu, não, ressuscitou. Uhum. Até aquele momento, nunca havia ressuscitado ninguém. Não. Com exceção de Lázaro, né? Mas, assim, Sim. mas é um caso à parte. Mas eu falo assim, muitas pessoas ressuscitaram junto com Jesus. Como que aquelas pessoas não creram que ele também ressuscitou? Pois é, a palavra ressurreição no Antigo Testamento quase não se vê, ou não se vê. O único texto que se vê de ressurreição, mas assim não está no Antigo Testamento, é só o conto lá em Hebreus, capítulo número 7, capítulo 11. Capítulo 11 de Hebreus, que está escrito assim: Abraão acreditou que Deus era suficiente para ressuscitar Isaac. Sim. Essa palavra só aparece lá em Hebreus, porque no Velho Testamento não tem. Olha o grau de fé. O homem viveu num tempo que ninguém sabia o que era ressurreição, mas ele falou com os rapazes: fica aqui no pé do monte que eu e o rapaz vamos subir lá e vamos adorar. E quando terminarmos de adorar, nós vamos voltar. Mas ele não ia matar o rapaz? Ia, mas a escritura dos Hebreus foi lá e captou a mensagem e disse assim: é porque Abraão acreditava que Deus era o suficiente e poderoso para ressuscitar Isaac dos mortos. Oi? 11:19, leia, porque nós vamos terminar a sua resposta agora mesmo. Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente recebeu de volta. Isto. Então, o termo ressurreição não existia naquela época. Só Abraão, só um neguinho de fé que acredita nos negócios desses que não existe. Por isso que a fé é o firme fundamento. Se esperam, é a prova daquilo que não se pode ver. Então, está em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Então, veja bem, sua questão é: se esses cabras ressuscitaram, que até então ninguém tinha ressuscitado, só Abraão que acreditava que poderia ressuscitar o filho. Até então Lázaro tinha sido ressuscitado. Oi? Até então Lázaro havia sido ressuscitado. Lázaro, porque foi ressurreto no quarto dia de morto. Ninguém sabe se ele morreu de novo, provavelmente morreu, se não estava vivo até hoje. Morreu. Da mesma forma que Jesus ressuscitou Lázaro, também ressuscitou esses santos que entraram na cidade e foram vistos e manifestaram-se a muitos, quer dizer, conhecidos. As pessoas conheceram. Elas foram ressuscitadas com o corpo mortal. É diferente da ressurreição para a vida eterna, que nós não vamos ressuscitar com o corpo mortal, e sim com o corpo de glória, um corpo glorioso, diferente do corpo. Então, na verdade, existiu essa ressurreição, e quando Laurence Olson coloca aqui, fazendo um paralelo, que ele está fazendo um paralelo, ele não está fazendo uma interpretação direta, ele não está fazendo uma interpretação direta, está fazendo um paralelo, que também aconteceu essa ressurreição no dia da morte de Jesus. Mas essa ressurreição não aconteceu porque Jesus foi lá embaixo, não. É porque ele gritou tão forte, lembra que ele gritou? Em tuas mãos entrego o meu espírito. Não foi só sepulcros que abriram. Está escrito na Bíblia que as rochas fenderam, os montes tremeram nesse momento e os sepulcros abriram. E eles, como não era bobo nem nada, vou cascar fora disso aqui, porque já que o sepulcro abriu, eu vou embora. E ressuscitaram. Mas a Bíblia se limita a isso. E nenhum teólogo, nenhum erudito pode dizer o seguinte: olha, eu sei o que aconteceu com eles depois. Não sei. Ninguém sabe. Mas é um prenúncio de que de Jesus para cá há ressurreição. Existe ressurreição. E nós temos vários aí hoje em dia que foram ressuscitados dentre os mortos por oração em posição de mão de alguém. São muitos que tem por aí fora.
É porque às vezes a gente perdeu aquele hábito de ouvir testemunho. Mas nós temos testemunho de pessoas que estavam com a certidão de óbito na mão e ressuscitaram, Jesus ressuscitou eles. Então fazem parte todos esses da primeira ressurreição, assim diz o escatologista. Entendeu? Mateus 27, 52, tá, né? Os sepulcros se abriram e muitos corpos de santos que tinham dormido ou morrido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Cristo havia dito que as portas do inferno, do Hades, no caso a palavra certa é essa, do Seol, ou seja, esse lugar de detenção em que estavam guardando os justos mortos, não prevaleceriam contra a igreja, conforme Mateus 16, 18. E realmente não prevaleceu. Não adiantou muito o inferno esbravejar. Jesus foi lá e tomou a chave da morte e do inferno. 1 Coríntios 15, 55. Onde está, a morte, a sua vitória? Agora nós já estamos cateando marra com a cara da morte. Onde está, a morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória e tal, e o aguilhão foi vencido. Ficou rombudo o aguilhão. Sabe o que é aguilhão? Quem sabe o que é aguilhão? É aquilo que o camarada que lida com os bois de carro coloca na ponta daquela vara um ferrão para ferroar. É isso que é a morte na nossa vida. Chama. Oi? É o tridente do cão pelado lá. Apocalipse 1, 18. E o que é vivo? Isso é Cristo agora já batendo o peito. Fui morto, mas eis aqui estou vivo pelo século dos séculos. E tenho a chave da morte e do inferno. Está comigo. O escritor não quis colocar, mas eu vou completar. Todo o poder é me dado em cima nos céus e embaixo na terra. Tudo está comigo. Pode ficar tranquilo. O paraíso continua sendo o lugar para onde vão os espíritos dos justos que ora morrem. Só que agora não se acha mais no Seol, e sim no terceiro céu. Olha onde o camarada foi achar isso. 2 Coríntios 12, na visão de Paulo. Versículo 14. Versículo 1 ao 4, melhor dizendo. É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei a visão, as visões, né? E revelações do Senhor. Aí ele começa. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço o tal homem. Se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Que foi arrebatado até ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícita ao homem referir. O paraíso está na presença de Cristo. Então entendemos agora que o Seol e o paraíso eram juntos, só apenas com um abismo separando, um grande abismo, mas de um lado do abismo, um poderia ver o outro lá do outro lado. Isso era um suplício, era um sofrimento, porque um estava no bem bom e o outro no bem mal, no bem ruim. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, ele foi lá buscar, ele foi lá e buscou, é o que acabamos de ler, levou o cativo o cativeiro. Vou levar esse povo daqui, porque esse povo não merece estar vendo tanta miséria. É o que ele vai fazer daqui a pouco com a gente. Ele vai nos levar daqui para que esse mal terrível que o mundo envolveu nele não venha nos contaminar. E vai levar mesmo. É para isso que ele vai levar a gente, porque nós somos feitos para viver aqui. Nós não fomos feitos para viver no céu. Põe isso na cabeça de vocês. Nós viemos de lá do céu, porque somos de lá, a nossa origem é celestial. Viemos para aqui, recebemos essa capa, esse veículo que chama corpo, para conduzir essa alma, esse espírito magnífico de Deus que está dentro de nós, para viver um pouco tempo aqui, experimentar essa vida, porque Deus voltará aqui para consertar tudo e fazer daqui o grande paraíso para todos nós. Pode ter certeza disso. 2 Coríntios 5, 8. Temos bom ânimo, mas desejamos antes estar ausentes desse corpo, para estarmos presentes com o Senhor. Isso é Paulo falando. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou apertado, ou estou em aperto, tendo o desejo de partir, você que está com vontade de morrer aí, e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Por isso que quando alguém, eu falo com esse pessoal que pede ente querido, gente, esse cara morreu com Cristo, ele foi com Cristo, estava bem quando foi? Estava. Então para que você está lamentando? Deixa o irmão lá que está rindo até na orelha lá em cima. Não é isso que nós falamos naquele dia lá no falecimento do Maurício? Fala, meu irmão, que levantou o dedo, que aqui não é braço, aqui não é dedo, que ela levantou, é magrinho. Se eu não falar nada, não é encrenqueira, não, pastor? Aí, a encrenca nossa aqui, eu sei, se não tiver, não Já me intitulou, eu e a aqui, ó. Esse texto que o Lucas falou aí, na casa de meu pai há muitas moradas, isso é no verso 2 do capítulo 14. Sim. Mas quando você vai lá no verso 10, o que dá a entender, tipo assim, é que Jesus não está falando de um espaço físico. Sim.
Ele está falando de um lugar dentro de Deus. Sim, claro. Mas Então, aí então eu não posso concluir que, tipo assim, que as muitas moradas sejam um espaço físico. é como ele nos vê também. Ele não nos Porque vê. quando o homem caiu lá no Éden, ele se desligou de Deus. E aí Jesus, ele está preparando esse lugar novamente em Deus. Em Deus. Porque aí Filipe pede, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Pois é, por isso que foi Timóteo, Paulo a Timóteo, acha, a secretária acha. Aquele que está em Deus, o maligno não lhe toca. Por isso você tem que estar dentro dele constante para não ser tocado por ele. Então, Sim. eu posso concluir que essas moradas São espirituais. é em Deus. Mas Essa é uma morada em João, Deus. João, como tudo que Deus quer falar conosco, ele tem que falar na metafórica da nossa vivência, ele tem que usar as metáforas que nós entendemos. Então, você vai encontrar João vendo rua de ouro, de cristal, de pedra de jaspe, muro de jaspe, porta de não sei das quantas. Por que ele narrou isso e ele tem essa visão? É porque é a visão que nós temos, que é o desejo nosso aqui, é ter um palácio com porcelanato, com não sei das quantas. Então, por isso ele usa essa metáfora para falar. Na casa de meu pai há muito, quer dizer, tem espaço para você, pode vir. Tem muitas moradas. Se não for assim, eu vou, não teria dito, vou preparar o lugar. Porque às vezes a gente pensa que Jesus está trabalhando de pedreiro lá em cima, fazendo as construções. Mas é bem claro o texto. Se não fosse assim, eu vou, não teria dito, vou preparar o lugar. E quando eu for, tem outras traduções que dizem, se eu for, está errado. E se eu for, não é verdadeiro. E quando eu tiver ido, ou quando eu for, e vos preparar lugar. Quer dizer, eu estou amaciando o coração de Deus lá para receber vocês. Você sabe por quê? Deus quer botar fogo nos vocês, quer queimar essa gente. Toda hora Deus quer queimar a gente. Aí Jesus ficou aonde? Onde Jesus ficou? Há um só intermediário entre Deus e o homem, é saber, Jesus Cristo justo. Ele ficou no meio. Quando Deus quer acabar com a gente, porque Ele quer toda hora, porque Ele é um Deus terrível, como diz lá em o último versículo de Hebreus. Quando Ele quer acabar com a gente, que Ele olha para a gente, eu sempre falo, Deus não nos vê. Por que não vê? Porque quando Ele olha para nós, Ele vê o sacrifício do seu Filho, Ele vê Cristo. Fala, não vai ter jeito. Até porque nós fomos gerados de novo em Cristo. Então quando Ele olha para a gente, Ele vê o Filho. Meu filho perguntou, pai, por que, se Jesus é Deus, por que a Bíblia trata ele de filho? Eu falei, é porque Adão perdeu o direito de paternidade com Deus lá no Éden. 4.000 anos depois, Deus teve que tornar-se um de nós para dizer, meu filho é esse aqui, ó, que é gente, é ser humano, é homem, que vai sofrer, vai comer, vai beber, vai passear, vai se zangar, vai quebrar neguinho no cacete dentro do templo. Esse é meu filho, vai dar uma resposta nos outros que Jesus dava. Então esse é meu filho. Que filho é aquele que morreu na cruz do Calvário? É nós, nosso irmão. Deus tornou o nosso irmão, não somente pai, exatamente para nos livrar da pecha que Adão nos pregou lá no Éden, de ter desfiliado a gente de Deus, distanciou de Deus. Então, na verdade, quando João 14 é uma palavra de consolo, de conforto, é uma palavra de fazer que os apóstolos e os discípulos ficassem mais tranquilos aqui, porque Jesus já tinha dito para eles como seria a vida deles, não seria fácil. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eis que vos envio como ovelha para o meio de lobo. Fica prudente como a serpente e simples como as pombas. Ou quem não negar-se a si mesmo e tomar cada dia a sua cruz não pode e não me seguir, não tem direito comigo. Quem não negar-se a si mesmo não faz parte comigo e tal. Os discípulos só ouviam isso um tempo. Quando chegou o momento de Jesus ir embora, não se turbe os vossos corações, fique calmo. Sem nenhuma perturbação, sem nenhuma ansiedade. Porque eu estou indo para um lugar que tem espaço para todos vocês. Tem lugar para todo mundo. E eu quero que vocês estejam aonde eu estiver também. Essa palavra ficou impregnada na mente dos discípulos de tal forma que eles então resolveram se doar por causa desse lugar. Que é isso que tem que estar na cabeça de crente. O crente precisa se doar, não para ter um microfone na mão, cantando ou pregando aqui. Eu estou me doando para eu ter um lugar decente para a minha vida eterna. Porque eu fui feito para ter vida eterna. Então aí é que entra esse processo. Entendeu? Essa menina é boa no entendimento. Sim. Interessante, não, rapidinho. Interessante que Tomé entrou com Jesus. Você lembra? A hora que fala, na casa do meu pai há muitas moradas. Aí ele desce até o terceiro ou quarto versículo ali, aí Tomé. Nós não sabemos para onde tu vai, como saber o caminho, Felipe? Mostra o caminho. Ele falou assim, mas vocês estão há tanto tempo comigo e não sabem qual é o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Essa palavra aí foi muito interessante, porque ele não falou assim, mansinho, não. Ele deu o tapão na mesa. Ele falou, no caso, quem pediu ir para mostrar o pai foi o Felipe. Tomé pediu para mostrar o caminho, como o senhor está falando. Mostra-nos o pai, isso é bastante. Ele deu o tapão na mesa. Rapaz, há quanto tempo eu estou convosco, não me tendes conhecido? Não sabe vós que eu estou no pai e que o pai está em mim? Como dizes tu, mostra-nos o pai? Foi bravo? Ele foi bravo ali. Fala, meu irmão. Pastor, tirar mais uma dúvida mesmo. E a gente aprende que
somos irmãos, todos iguais. E quando a gente vai para o céu, o que é o galardão lá no céu? Porque geralmente a gente está lá no céu, vamos preparar a gente para voltar para a terra. Sim. O que esse galardão representa para nós no céu? No céu. É, Na no verdade, céu. vai O que é representar o galardão? mais na terra do que no céu. O que é o galardão? Tudo que você fez em prol do próximo aqui, igual eu falei aqui que perdi meu galardão porque falei mal do irmão, então perdi, fiz e desfiz. Tudo que você fizer em benefício de alguém, e não precisa fazer muito. Ele disse: aquele que desce, quer um copo de água fria a um desses meus pequeninos, não perderá o seu galardão. Acha esse versículo aí, a secretária acha. Tá igual o irmão Eli Soriano, né? Pergunta e a Bíblia responderá. O galardão é uma recompensa, um lauréis, é o que esse menino vai receber mês que vem, vai virar cabo. É um lauréis que ele vai receber, uma divisa a mais, por ter prestado um bom serviço e por ter tempo de serviço. O galardão será um lauréis, uma recompensa. Você vai subir de degrau, você vai estar num degrau melhor. Então, é pela obra que você está fazendo aqui como crente, é que você obtém esse galardão. Se você não fizer nada, você não está salvo, está salvo. Depois ela vai achar esse versículo. Mateus 10:42 que fala do copo de água. Mateus 10:42 fala do copo de água. Então lê. Já falou antes. E quem der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, com toda certeza vos afirmo que de modo algum perderá a sua Não recompensa. perde a sua recompensa, é o que eu falei. Ele já está dando significado aí. Mas tem outro versículo que você vai achar. Se a obra de alguém se queimar, o tal será salvo. Porque se alguém edificou com palha, feno e madeira, o fogo há de provar essa obra. Se outro edificou com ouro, prata e pedra preciosa, o povo há de provar. Fogo não queima ouro, pedra preciosa e prata, mas queima palha, feno e madeira. Ou seja, a qualidade do serviço que você está prestando aqui para a obra de Deus é que é importante. Se eu estiver ensinando para vocês aqui, só porque eu sou o pastor da igreja, eu não tenho, isso é construção com palha. Eu tenho que ensinar porque eu aprendi, e o que eu aprendi, eu tenho que transmitir com equidade, com justiça, porque faz justiça a mim, transmitir a outro o que eu aprendi. Você aprendeu algo de bom, transmita depressa para mais alguém, porque vai te dar galardão isso aí. Achou? 1 Coríntios 3,15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo. Todavia, como que através do fogo? Peraí, voltou. Como que é através do fogo. Você Esse sofrerá detrimento ainda, está escrito aí no final. O cabra vai salvo, está salvo, mas não tem galardão. Então, Clênio, galardão é a recompensa pelo trabalho prestado ao próximo, ou a si próprio, porque o próximo mais próximo sou eu, de mim. Se eu não me amar, eu não posso te amar. Por isso que a gente tem que aprender a se amar. Poxa vida, eu preciso me amar. Aí eu pego e me amo, te amo, amo todos esses aqui e amo a Deus sobre todos. Aí é que está o segredo, sobre todas as coisas. Mas de todo o meu entendimento, com toda a minha força, de todo o meu coração, não adianta querer fazer como o outro fez. Vamos fazer como nós temos condições de fazer, para desenvolver o sentimento de dever cumprido. Vamos lá? Sendo que Cristo está sentado à destra do Pai, concluímos que agora o paraíso também está na presença imediata do Pai. Hebreus 12:2. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignominia, e está assentado à direita do trono de Deus. Apocalipse 3:21. Ao que vencer, aqui nós estamos incluídos, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Preste atenção. Ao que vencer, quem? Ao que vencer-se a si próprio. Vencer os seus desejos, seus quereres, suas vontades, suas lutas, suas tribulações, seus problemas. É ao que vencer. Ao que vencer a sua natureza pecaminosa. Porque às vezes a gente pensa assim, peraí que nós estamos prontos aqui para na hora que o inimigo chegar, nós pegar ele. E o de dentro? O que você está fazendo com o de dentro? Paulo falou, é uma guerra constante. Nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as astutas ciladas do diabo nas regiões celestiais. Qual a região mais celestial que você conhece? Tem alguém? Dentro, aqui na nossa mente. Essa é a região mais celestial. Aqui sustenta e habita uma fagulha divina. Tem uma partícula divina dentro de mim. Eu não posso ficar toda hora fazendo besteira, porque essa partícula divina vai se entristecendo, até que ela sai de mim. Por isso que nós vamos ver lá na frente, o termo quando alguém morre, não dá para chegar lá hoje, disse a alma saiu dele, foi embora. Apocalipse 6:9, está quase terminando aqui. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, aqui está assim, viu irmão? Cristiano. É Cristiano, falei seu nome certo agora? É Cristiano. Eu vou ter que ser cristão mesmo, que o homem é até cristiano. Aquilo que você perguntou sobre estar dormindo, estar num sono profundo. Apocalipse 6:9. Quando abriu o quinto selo,
vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, que está tratando de gente salvo. Os justos não dormem então. Preste atenção. João viu as almas debaixo do altar. Aqui não prossegue o versículo, não eu prossegui da minha cabeça. As almas estavam debaixo do altar e elas disseram: ó santo e verdadeiro, até quando não julgarás o sangue nosso, ou não vingarás o nosso sangue na terra, do que sofremos na terra? Eles estavam onde? Debaixo do altar de Deus, lugar seguro. Aí o Senhor fala isso: calma, fica tranquilo aí, eu vou dar uma roupa branca e comprida para vocês, para consolar vocês, até que complete o número dos que ainda hão de morrer por causa do Evangelho. E morrer por causa do Evangelho não significa entregar a vida física ao imperador. É você morrer cada dia para os seus desejos, para as suas vontades, para o homem velho, para a velha natureza. Esse é o morrer por causa do Evangelho. Posso fazer isto? Aí entra o processo da ética. Posso, mas não devo. Devo, mas não quero. Quero, mas não... Esse é o sentido da ética. Então, eu posso me lambuzar à vontade no pecado. Mas espera aí. Eu tenho que matar esse poder que eu tenho de lambuzar no pecado. Morro hoje. Quer dizer, se você não participou, é porque morreu por aquilo. É necessário que essa morte seja quase que diária em nossa vida. É por isso que Jesus diz: quem salvar a sua vida, perdê-la. Quem entregar a sua vida ou a sua alma, achá-la por amor dele. Os justos não dormem no paraíso no sentido de estarem inconscientes. Lá eles são confortados. Tem conforto para eles. Lucas 16, 25. Diz, porém, Abraão: filho, lembra-te de que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo os males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Fazer o quê? Quem mandou você não acreditar na palavra? Permanecendo num estado de perfeita felicidade, em contraste com o sofrimento horrível que experimentam os ímpios lançados no Hades. Lucas 16, 24. E chamando, disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, os justos que morreram em Cristo, e eu quero incluir entre estes a minha mãe, ela está lá no paraíso, consciente dos 89 anos e alguns dias que ela viveu aqui, e que consciente que eu pastoreei ela desde os 17 anos de idade até pouco tempo que ela morreu. Ela está plenamente consciente que ela ganhou a salvação, aprendeu sem saber ler uma letra, fazia música sem saber ler uma letra e cantava as músicas dela. Então eles estão conscientes. Os mortos justos podem clamar em alta voz, fato que indica consciência e a posse das faculdades mentais. E nós acabamos de ler, né? Apocalipse, só não lemos o 10. Vamos ler o 10. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Quer dizer, os caras estão lá sabendo que estão lá porque sofreram muito aqui por causa do Evangelho. Paulo escreve o seu estado como incomparavelmente melhor. A esse nosso... Não entendi aqui. A esse nosso da presente vida. Filipenses 1, 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. É melhor estar lá, mas esteja lá. E para estar lá mais tarde, tem que estar hoje. Quando Cristo voltar, Ele trará consigo as almas dos que dormem. Seus corpos só dormem, os corpos apenas no Senhor. 1 Tessalonicenses 4,14. Porque se cremos que Jesus Cristo morreu e ressurgiu, assim também aos que dormem, aos que morreram, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer juntamente com Ele. Então está simples. As almas, no caso, unidas aos corpos, ressuscitados, seguirão para o tribunal de Cristo, onde receberão os seus galardões. Participarão das bodas do Cordeiro e depois reinarão com Cristo durante o milênio de paz. A Nova Jerusalém, o lugar que Cristo foi preparar para o seu povo, conforme João 14 e tal, quando ele disse que na casa de meu pai muitas moradas, tal, será o seu lar por toda a eternidade e provavelmente durante o milênio também. Apocalipse 21 e 22. Aí, entende como entendeu a nossa irmã Ingrid, é algo bem espiritual, não é palpável.
os mortos ímpios, desde o tempo de Adão até o tempo do julgamento do grande trono branco, as almas dos ímpios seguem para o mundo invisível, ou seja, o Seol ou Hades, aguardando o julgamento final, quando serão lançados no lago de fogo. Infelizmente, esses homens serão lançados lá, no Seol e no Hades. E tem sido traduzido isso muito erroneamente, eu já disse isso aqui, não vou ficar questionando mais sobre a tradução, que o nosso negócio é saber para onde deveras nós iremos. Aí tem várias referências bíblicas que eu não vou citar, depois você vai ler em casa, faço questão que você leia em casa. Cada referência dessa, entenda esse princípio, compreenda que o fim não será aqui para nós os cristãos, nós teremos a eternidade. Amém? Mais alguma pergunta? Então vamos encerrar por aqui. E todas as referências que você está vendo aqui, você pode ler em casa, eu não vou ler para você não. Deixa eu fantasiar uma coisa então. Que eu acabei até ligando o microfone aqui para me fantasiar isso. Fala mais longe do microfone para me entender. Nós temos uma na nossa mente que nós vivemos no mundo físico e a gente precisa de uma casa. Aqui nós precisamos de uma casa. Mas a gente só vai para casa para a gente poder dormir, para ter a família, basicamente para dormir, né, nos dias de hoje, para descansar. No céu, na Nova Jerusalém, né, quando a gente lê João 14, a gente logo imagina a morada sendo casa. Né? A gente até brinca que alguns vão morar no barracão porque só foram para o céu, outros vão morar numa mansão porque fizeram muitas obras. Mas não cita realmente se é uma casa física, se é uma morada, mas sim um lugar em Deus. Assim, a morada não será lá. A Ingrid interpretou corretamente. Na casa do meu pai há muitas moradas, quer dizer, no pai há muitas moradas. Não é isso, não é por aí. A morada que nós vamos ter física é aqui. Aqui. Porque nós vamos ficar lá há pouco tempo, vamos ficar lá 7 anos. Isso é um estalar de dedo, embora 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Sabe lá que 7 anos é esse que vai acontecer? Quantos milênios? E quando nós viermos para aqui, aí sim, aí é algo físico, não é só espiritual. Porque tem muita gente ensinando aí que o milênio é só espiritual. Não, o milênio é político, é físico. É um reino que não foi cumprido. Jesus tem que voltar aqui para poder cumprir uma tarefa que ele não cumpriu, que não deixaram ele cumprir, que é a tarefa de rei. Nós ensinamos isso aqui terça-feira passada, não é isso? Ele recebeu o ministério de profeta, sacerdote e rei. Ele cumpriu o ministério de profeta e de sacerdote. Quer dizer, ele profetizou, é aquilo que a Bíblia diz, um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Acha esse versículo. E depois ele ofereceu-se a si mesmo de uma vez por todas, que é o que faz o sacerdote, oferecer sacrifício pelo povo. Então ele cumpriu a missão sacerdotal, completamente. Mas a missão real ele não cumpriu, ele tem que vir aqui para cumprir essa missão. Ele poderia não querer vir, falar, não, eu vou estabelecer o meu reino agora, e já purifica essa gente toda, do meu jeito, que ele fez isso, essa purificação, e aqui o reino será físico. Mas sim. Algum lugar na Bíblia cita esse reino físico, nós tendo moradas? Sim, casas? sim, podemos trazer na próxima reunião, porque agora não dá para procurar mais, é mais de 9 horas. Mas tem, físico. Porque fantasiando aqui, imagina só, a gente só vai para nossa casa hoje porque a gente precisa descansar. Descansar. Mas no céu eu não vou ter um Não cansaço. tem cansaço, né? Então, para que eu vou voltar para minha casa? Para que eu teria uma casa se o que cita aqui é que no meio da cidade da Nova Jerusalém há um rio de água viva, há uma árvore da vida, há Deus, a comunhão com os santos? Para que eu vou voltar para casa se eu posso ter comunhão com Deus? Tem uma pergunta muito interessante que está dentro dessa resposta que você quer. Para que Deus foi construir um jardim quando fez o homem na terra? Para que Deus foi construir um jardim para o homem? É a casa do homem, um jardim na terra, não é no céu. Deus construiu um jardim que chama também de paraíso na terra, quando ele fez o homem. Então ele fez o homem para isso. Nós não fomos feitos para onde o Elon Musk quer nos levar, para Marte, para nenhum outro planeta. Nós somos dono desse planetinha aqui chamado Terra. Somos matéria-prima dele e vamos governar ele. Então é um governo físico. Nós vamos entrar nesse estudo mais para frente. Sim, exatamente. Quando Deus tinha feito a terra há muito tempo. Mas a Bíblia diz, e não havia homem para lavrar a terra. Aí quando Deus constrói o homem, ele fez um jardim no Éden e colocou o homem ali para lavrar o jardim, para cuidar do jardim. Então tem casa física sim aqui para a gente. Mas não, isso aí é um versículo raso, depois nós vamos aprofundar nisso aí. Boa a sua pergunta, não me deixe esquecer não. Faz igual a Milene. Milene, não me deixe esquecer não. Você vai lembrar, né, pastor? Chega lá, liga de novo. Você vai lembrar, né? Tá, tô lembrando. Obrigado, Milene. Então, me faz lembrar que a gente prepara esse estudo lá. Terça-feira que vem, o Diego faz a mesma pergunta para ser respondida. O quê? Terça-feira que vem já inicia já com a questão que ele levantou para A mesma pergunta? mais. Mas terça-feira vamos continuar aqui, não? Continue. Ah, tá.
Pode ser. Faz parte, ué. Pode ser. Mas é longa essa resposta. É igual a resposta do Cláudio. Você viu quanto tempo durou a resposta do Cláudio? Quase um dia inteiro. Vamos ficar de pé.